Nos últimos meses, a discussão sobre o orçamento de 2025 ganhou bastante destaque, especialmente por conta das dificuldades em definir cortes e realocação de despesas. Mas você sabe como os governos planejam suas receitas e despesas? E qual é o papel do federalismo fiscal nesse processo? Fala pessoal, eu me chamo Cleison, sou economista, mestre em economia e pesquisador na Fundação Podemos. E no Economia em Foco de hoje a gente vai falar sobre o planejamento do orçamento público. Vem comigo que eu te explico. E não se esquece de se inscrever aqui no canal da Fundação Podemos. Você sabia que o planejamento orçamentário é uma ferramenta essencial para a gestão eficiente dos recursos públicos e para a manutenção da sustentabilidade fiscal do país? No Brasil, esse planejamento está diretamente ligado ao federalismo fiscal, que define a distribuição de receitas e responsabilidades entre a União, estados e municípios. E como isso é visto na prática? Bom, recentemente, depois de 3 meses de atraso, o Congresso aprovou a proposta de orçamento público, mas com algumas mudanças significativas. Entre os pontos mais destacados, temos corte de 7,7 bilhões do Bolsa Família, que foi realocado para outras áreas, como Auxílio Gás, que recebeu 3 bilhões a mais. Também houve uma alocação de 50,5 bilhões em emendas parlamentares, uma medida que traz mais flexibilidade no uso dos recursos. Além disso, o governo conseguiu um superávit primário de 15 bilhões, o que foi considerado um avanço na busca pelo equilíbrio fiscal. Também houve a inclusão de recursos para o Programa Educacional PED-6, que ainda está em processo de ajuste por conta de uma decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU. Esses fatores tornaram o debate sobre o planejamento do orçamento ainda mais complexo e relevante. E como podemos ver, a execução orçamentária está longe de ser simples. Mas quem ou o que organiza todos esses gastos? No Brasil, o planejamento orçamentário acontece através de um sistema composto por 3 grandes peças: o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Juntos, eles definem como o dinheiro arrecadado pelos impostos vai ser investido e gasto. Mas antes de entrar nesses detalhes, precisamos entender um conceito importante: o federalismo fiscal. O Brasil é um país federativo, ou seja, o poder e competências do governo são divididos entre União, estados e municípios. E cada um desses entes federativos tem responsabilidades próprias sobre educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, entre outras áreas. Mas para cumprir essas funções, eles precisam de dinheiro. E é aqui que entra o federalismo fiscal, que define como os recursos são arrecadados e distribuídos entre os diferentes níveis de governo. Por exemplo, enquanto a União, ou seja, o país, tem a maior parte da arrecadação tributária, uma parte desse dinheiro é transferida para estados e municípios por meio de mecanismos de repartição, como o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e o Fundo de Participação dos Estados, o FPE. E isso é fundamental porque muitas cidades dependem e muito dessas transferências para manter seus serviços funcionando. Agora vamos ver como o planejamento orçamentário organiza essa distribuição de recursos. O planejamento orçamentário de longo prazo no Brasil começa com o Plano Plurianual, o famoso PPA. Ele define as metas e prioridades do governo para um período de 4 anos. Ou seja, o PPA é um plano estratégico que estabelece quais programas e investimentos serão feitos no país, desde obras de infraestrutura até políticas sociais. Cada novo governo elabora seu PPA logo no primeiro ano de mandato, e ele vai até o primeiro ano do governo seguinte. Assim, ele garante uma certa continuidade nas políticas públicas. Mas calma, o PPA não define os detalhes dos gastos anuais. Para isso temos a LDO e a LOA. É importante ter isso em mente que se o PPA é o planejamento estratégico de longo prazo, a LDO é a peça que faz a ponte entre ele e o orçamento anual. Todo ano, o governo precisa aprovar a LDO, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte. Ela define quais serão as prioridades naquele período e impõe limite nos gastos públicos, garantindo que o orçamento esteja alinhado com as metas fiscais. Ou seja, a LDO funciona como um filtro. Ela garante que as despesas previstas no orçamento estejam dentro da capacidade de arrecadação do governo, evitando déficits muito grandes. Agora sim, chegamos na parte mais detalhada: a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Bom, primeiro já sabemos que ela é elaborada com base na LDO, a mais intermediária, e detalha exatamente quanto o governo vai arrecadar e gastar em cada área durante o ano seguinte. Segundo, vale entender o tamanho da sua importância, já que o orçamento público abrange muitas áreas e muito recurso, especialmente o orçamento fiscal, que envolve as receitas e as despesas do governo federal, o orçamento da Seguridade Social, que financia políticas de previdência, saúde, assistência social, e terceiro, o orçamento de investimento, que define os investimentos feitos por estatais como Petrobras e Eletrobras. Bom, como qualquer legislação, a LOA também precisa respeitar suas regras, como a meta de resultado primário e o novo arcabouço fiscal, e então passar pelo Congresso Nacional. No entanto, a tramitação da LOA de 2025 foi marcada por incertezas. Inicialmente, a Comissão Mista de Orçamento tinha informado que a análise do relatório orçamentário seria adiada de 19 de março
para 4 de abril, devido a pendências no relatório do senador responsável e também por conta da viagem internacional dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Mas horas depois, a CMO corrigiu a informação, garantindo que a análise ocorreria ainda em março, que por fim foi aprovada no dia 20 de março. O atraso na votação da LOA já tinha sido motivo de preocupação, porque o orçamento deveria ter sido aprovado no final de 2024. A demora foi atribuída a disputas entre o Poder Legislativo e Judiciário, sobre a transparência na indicação e execução das emendas. Agora, com a necessidade de ajustar despesas obrigatórias como previdência, programas sociais, o governo precisa equilibrar suas prioridades para evitar pressões fiscais futuras. Bom, planejar o orçamento público é um grande desafio, porque é necessário conciliar muita coisa. Uma agenda política, que envolve muitos setores com interesses divergentes e maior ou menor capacidade de pressão, e também uma agenda técnica, e que depende de elementos contingenciais, ou seja, de coisas que o governo não controla. Por isso, muitas vezes, o governo faz previsões de arrecadação que não se concretizam, e isso pode gerar déficits no orçamento. O outro problema são as chamadas emendas parlamentares, que são recursos do orçamento direcionados por deputados e senadores para projetos em suas bases eleitorais. Além de tudo isso, tem também a rigidez orçamentária. Grande parte do orçamento já está comprometido com despesas obrigatórias, como salários, servidores e, principalmente, pagamento da dívida pública. Isso reduz a margem de manobra do governo para investimentos, por exemplo. Bom, agora você já tem uma ideia de como funciona o planejamento do orçamento público no Brasil. Ele é fundamental para garantir que os recursos arrecadados sejam bem aplicados e que o governo consiga entregar serviços à população. O PPA define as metas do longo prazo, a LDO direciona o orçamento anual e a LOA detalha os gastos e receitas do governo. Mas ao mesmo tempo o processo enfrenta desafios como arrecadação incerta, emendas parlamentares e despesas obrigatórias. A pergunta que fica é: quais mudanças poderiam ser feitas para melhorar esse processo? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder mais outra Economia em Foco.